E eu quero refrescante geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Começou a maior promoção de todos os tempos! Mega Feirão Pisos e Tintas Paraná! Super ofertas para revestir e pintar seus ambientes, com os melhores lançamentos e novidades em pisos, porcelanatos, revestimentos e mais de 2.000 cores das melhores marcas de tintas! É o primeiro do ano e você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros no cartão! Mega Feirão Pisos e Tintas Paraná! A hora é agora! Bem-vindos, pessoal, ao podcast O Pode Tudo, essa conexão por nossas redes sociais. E hoje nós estamos aqui numa conversa já bem descontraída. A gente tinha que ter gravado o que a gente falou antes aqui, que aí sim ia abalar as estruturas da República Sinopense. Estou recebendo hoje aqui um dos símbolos da comunicação sinopense, da comunicação mato-grossense, esportiva, política, né? Essa figura que é sim um fazedor de Sinop, um entusiasta, né? Uma pessoa que sempre vibrou com Sinop, tem serviços prestados nas mais diversas áreas. Hoje eu recebo aqui com muita alegria, com muito carinho, com muita honra, porque é um comunicador e falar com ele vai ser um desafio, né? Eu recebo aqui Expedito Martins. Expedito Martins é o seu nome completo, Expedito? Não. Como que é? Conta isso para nós aqui. Bem-vindo ao podcast, ao Pode Tudo. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente aí pelo convite. E confesso para você que ao longo desses 33 anos de comunicação, sabia que é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado? Verdade, é real? Verdade. Poxa. Na realidade, meu nome mesmo é Expedito Martins, só que eu tenho Lisboa. Que na maioria das vezes me pergunta se eu tenho alguma coisa a ver com Portugal. Eu falei, olha, não sei. A única coisa que eu sei é que eu sou paraibano, da cidade do interior, lá do sertão paraibano de Triunfo, e me apareceu um Lisboa, né, que tem um pouco da minha mãe. Mas esse meu nome, Expedito Martins, para entrar no meio de comunicação, foi meio resistente, sabia? Diferente. Não, e foi meio resistente. Não queriam? Não queriam que fosse Expedito Martins, mas eu falei, aí... Não queriam mudar daí? Queria. Aliás, queriam não, mudaram. Aí eu consegui adotar o novo nome durante 15 dias. Como é que era? Quando eu fui começar no rádio, um grande amigo nosso... Desculpa, você começou aqui? Comecei aqui. Na realidade, no rádio, eu comecei aqui. Isso em 1988. Né? A minha estreia no rádio mesmo foi no dia 23 de setembro, que é o dia do meu aniversário. E já fica uma dica. Aí, tá? Viu, pessoal? 23 de setembro. 23 de setembro. Entendeu? Coisas, dia de presente pro Expedito Martins. Exatamente. Vai fazer 40 e quanto, Expedito? Você vai fazer de 40? Idade o quê? Não, de idade eu já vou para meus 50 e lá vai algumas coisas, né? Setembro agora 56. E, na realidade, quando eu fui começar, me colocaram, na época, o grande Washington Luiz Cordeiro. Washington Cordeiro. Queria porque queria, olha... Ele fez escuta, como que é o seu nome? É Expedito Martins. Falou, não, vamos dar um nome artístico para esse locutor aí. E você vai chamar-se Martins Filho.
Cara do céu, eu falei, é mesmo? Mas aquela ansiedade de querer ser locutor e querer falar no rádio, eu ia colocar qualquer nome. Vai aí. Cara, mas eu não me acertei, foram 15 dias. Aqui na apresentação do programa está SP Martins Filho. Aí, E com vinheta e tudo. e com vinheta e tudo, mas eu sempre, quando ia colocar o meu nome, eu engasgava no SP. Ei. Aí voltava, não, gente, é Martins Filho. E aí, passados 15 dias, eu falei, sabe de uma coisa? Ó, ou eu vou pra frente ou eu vou embora. Aí eu cheguei, não falei nada pro Washington. Na hora do programa, eu falei, gente, eu quero fazer só um esclarecimento para vocês. Aí contei a história, meu nome é esse, meu pai que chama Martins, e não sei o que lá, a direção da rádio achou que era bonito, mas eu não estou me adaptando. Então, a partir de hoje, é Expedito Martins. E tá tudo certo. E seguimos. Seguimos há 34 anos, vai para 34 anos na caminhada aí. E quando você vem, Martins Filho, Expedito, quando você vem pra Sinop, por quê? Cara, na realidade, eu sempre, na pequena cidade que eu morava, lá no sertão paraibano, eu sempre tive um pensamento de que para se conseguir algo melhor, a cidade era muito pequena e eu sempre digo que eu não aprendi a fazer rádio, na realidade eu nasci para fazer o rádio, porque eu me recordo bem criança ainda, cidades do interior, aquelas emissoras de rádio das grandes cidades iam lá para fazer coberturas esportivas. E a primeira coisa que eu fazia era me aproximar dos narradores, né? E eu ficava meio bravo comigo mesmo, porque eu ficava olhando o cara narrar o jogo. Ele falando e eu olhando para ele, de costa para o jogo. E saía o gol. E eu não via o gol. Você via ele... Eu vi o cara, eu falei assim, mas e o gol? Na televisão passa o gol. E eu ficava, não, mas... Então eu nasci para fazer rádio. E naquela época, um tio, saudoso tio Raimundo, ele morava numa cidade do interior do Paraná, lá em Pérola, mas sempre ele visitava a nossa família com frequência, todo final de ano ele ia. E eu tinha meus 16 anos e um dia ele chegou lá e disse, olha, eu gostaria de morar com o senhor. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, quando você completar a sua idade maior, 17 anos, naquela época era 17 anos e 6 meses, você me avisa que eu te levo para o Paraná. Ok. Quando completou os 17 anos, ele foi lá e falou, olha tio, o ano que vem eu já faço 17 anos. Ele falou, então faz seus documentos e tudo mais. Só que neste meio período aí, do início do ano até a metade do ano, até setembro, quando eu completava os 17 anos, ele mudou para Sinop, Mato Grosso. E eu entrei em contato com ele. Falei, olha, já estou com minha documentação em mãos, quero ir para o Paraná. Ele falou, não, mas eu não estou mais no Paraná. Agora eu estou em Mato Grosso, Sinop. Eu falei, mas é para ir para Sinop que eu quero ir mesmo? Olha. E aí cheguei, imediatamente ele providenciou naquela época a grana que eu não tinha. E eu embarquei na cidade de Triunfo numa segunda-feira, 8 horas da manhã. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cheguei no sábado, 1 hora da manhã, na nossa bela e querida antiga rodoviária aqui. Você veio pelo Expresso Maringá? Ainda, de Cuiabá. Aí você parou aí no bar do Seu Dito? Não, a rodoviária já estava um pouco tempo, mas já estava funcionando aqui. Ah, já era aqui? Já. É 80 e quando isso? 85, 85, ela já estava ali. E na realidade, foi um dos... Porque eu não chegava mais em Sinop. Puxa vida, segunda, terça, quarta, quinta... Você falou, vou chegar em Nova York, mas não chego em Sinop. E quando eu cheguei na época, olha só para você ver que coincidência, eu cheguei, era 1 hora da manhã, aproximadamente 5 minutos para 1 hora. Naquela época, a antiga Rádio Celeste funcionava sua programação até 1 hora da manhã. E estava rodando prefixo para fechar a programação da rádio. E eu já não sabia mais onde que eu estava. Ninguém falava, eu acho que é aqui. Daí a pouco eu estou ouvindo no som da rodoviária. Aí, Rádio Celeste, 1010, não sei o que lá, kilohertz, Sinop, Mato Grosso. Falei, é aqui mesmo. E aí... O teu tio não estava te esperando ali? Ele não estava me esperando, claro. E como é que você achou depois? Não, olha só. Aí eu cheguei, uma mala muito bonita, sabe aquelas malas de couro antigamente? Tinha aquelas dobraduras de proteção. A coisa mais linda do mundo, nova, 0 quilômetro. Top mala. Eu cuidava mais da mala na viagem do que de mim. Se não pode relar essa mala. Bem conversadinho, tem essa mala até hoje. Olha, né? não tem mais. Aí, cara, eu fui no taxista. Eu falei, ó, eu vou procurar um táxi aqui. Tinha o nome da rua.
Cheguei para o taxista, falei, moço, eu quero ir para esta rua. Era o Galo, não? Não, escuta só. Aí o taxista falou assim, olha, eu acho que tem um taxista esperando você. Eu falei, quem? Ele falou, o senhor vai falar com aquele lá, é o Galo. Eu tô falando. Cheguei lá, boa noite. Eu gostaria de ir nessa... Ah, você é o sobrinho do seu Raimundo? Que o Galo doideira. estava me esperando. E era o Galo já, Era o taxista, Galo te já. esperando. O Galo me esperando. Vou trazer o Galo aqui, cara. Então o Galo me esperando, falou assim, não, o seu Raimundo veio aqui, deixou tudo certinho, pode colocar a sua mala. O Galo fala para mim até hoje dessa mala. Que legal. Aí ele me levou até a rua. Cuidado com a mala. Sim, cuidado com a mala. E o Galo, cuidado com a mala. Aí ele me levou até a Rua das Abelhas, número 53. Abelhas, para quem não conhece, é aquela ruazinha próxima ali onde tinha o velho Halley. Ela corta... Sim, aquelas ruazinhas curtinhas isso, ali. ela corta Tarumãs com a Cabiúnas. E aí, de lá para cá, amigo, foram caminhadas e caminhadas. Só que eu cheguei naquela época, menino do Nordeste, né, meio ainda cabreiro. Eu cheguei à noite, não estava chovendo. Porque era mês de junho, foi dia 15 de junho que eu cheguei aqui. Tava seco. Seco. Mas naquela época era tradição da prefeitura aguar as ruas na madrugada. Passava o caminhão molhando. Exatamente. Eu dormi 1h da manhã, ansioso para ver a cidade, quase que não dormi. Quando fui lá para umas 5h30 eu acordei, saí lá fora que eu olhei a rua molhada. Eu falei, estamos numa cidade diferente. A chuva só passa na rua que não estava molhada dentro do quintal. Falei, Jesus amado, aqui está chovendo só na rua. Chuva setorizada. Chuva setorizada, olha que maravilha. Olha só. Coisas que só acreditando, só vendo para crer. Muita doideira nessa época. Esse seu tio trabalhava com o quê? O meu tio, na época, ele tinha lá na cidade de Pérola, no Paraná, ele mexia com secos e molhados, aqueles supermercados. Sim. Mas aqui, ele veio para trabalhar com confecções. Era uma das primeiras lojas de roupas e tecidos. Você vai lembrar, Casa Estrela. Casa Estrela. Na Rua das Nogueiras, claro. Em frente ao supermercado São João. É ali onde é do lado, é onde é Reflexos hoje. Do lado da MG Papelaria. Exatamente, naquela esquina ali, então era ali a Casa Estrela. Em frente ao Arnaldo do São João. Era o São João. Então, Casa Estrela. Casa Estrela, que era do seu Raimundo até hoje. Eu tenho familiares aqui, por parte do meu tio. No caso, o Gilberto, que hoje tem uma imobiliária de imóveis aí. Então, e aí foi com esse intuito de ir para o Paraná que eu vim parar em Mato Grosso. E daí você vai para a rádio ali, que pé? Porque você pediu lá para entrar? Não, na realidade, o meu primeiro emprego em Sinop não foi rádio. Eu tinha sempre em mente rádio. Eu me recordo muito bem que eu trabalhando desde os meus 8 anos de idade, eu trabalhei com padaria. Eu sempre trabalhei em panificadora. Verdade. Só que, chegando aqui para trabalhar... Mas você não queimava as coisas lá não, né? Fazia pão certinho. Não. E eu sempre, quando eu sempre dizia pro padeiro, que era o meu chefe, quando acontecia algo, queimando isso que você está falando, eu dizia, não, mas meu trabalho não é esse não. É outro setor. Meu negócio é rádio. Eu dizia isso pra ele. Sim. É que rádio, rapaz... Eu tinha uma... Você trabalhou pro Xingu? Não. Xingu não. Não. E aí, quando eu cheguei aqui... Pode falar os nomes aqui, Não, mas aqui eu não cheguei a trabalhar. Tudo. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei num sábado, passamos o domingo, tá? Na segunda-feira, esse meu primo, que é o Gilberto, que hoje tem a imobiliária aqui na cidade, ele disse, olha, tem um emprego já arrumado para você. Eu falei, puxa vida, que bom, hein? Segunda-feira nós vamos lá. Segunda-feira, saímos cedo, fomos até a Serralheria Mato Grosso. Nossa. Imagina, dos 8 anos até os 17 anos, trabalhando com massa, pão, bolacha, biscoito, bolo, os carnaval de bico. Chegamos lá... Soldar ferro. Não, falou assim, olha, esse aqui é meu primo que veio lá da Paraíba e quer trabalhar. Especialista em serralheria. Especialista da Cida. Falou, pois é. Já era a dona Cida? Era, sempre foi dela nisso, né? Falou assim, nós estamos precisando de um vidraceiro. Vidraceiro. Você sabe mexer com vidro? Eu falei, cara, mexer com massa, com vidro, mas vamos trabalhar. E comecei a trabalhar na Serralheria Mato Grosso. Eu aprendo. Aprendi, tanto que
Para você ter uma ideia, essa história eu conto sempre, porque na época, quando eu saí do interior paraibano, que eu trabalhava na padaria, sabe quanto eu ganhava por mês? 40 mil cruzeiros. Não sei se era cruzeiro, era 40 cruzeiros. Eu me recordo isso porque eu pegava todo final de semana, eu tinha um patrão que ele dizia assim, olha, chegava no final de semana ele me dava 10. Eu falava, ô mestre, fica com esse dinheiro aí. Ele falou, não, vai que um ladrão vem e rouba, leva para casa. Eu chegava com aqueles 10, não sei o que lá, e dava para minha mãe. E aí, já era um salário lá. Aí eu cheguei aqui e nós fomos lá para a Serralheria Mato Grosso e a Cida falou, olha, como ele não tem experiência, ô seu Gilberto, nós não vamos poder pagar um salário muito igual aos demais profissionais que aí estão. Então é necessário que ele aprenda, que passe um certo tempo, aquela coisa toda, e aí a gente volta a falar em salário. Aí o meu primo, eu quieto, falei, não vou falar nada, o homem está arrumando um emprego para mim, eu vou ficar... Aí ele falou assim, tá, mas qual seria esse salário inicial que você daria para ele? Aí ela falou, olha, eu estive vendo aqui, como ele não tem experiência, a única possibilidade de pagar para ele 120. Eu falei, eu dei uma ajeitada na cadeira aqui, falei, enriquei agora. Agora... Aí meu primo falou, não, mas é muito pouco. Eu, muito pouco o quê, rapaz? Ganhar 40. Só acaba 40. Aí ela falou assim, não, mas se ele desempenhar bem a função, a gente arruma um... A gente aumenta. Dá aumento, tá. Eu sempre fui um cara muito curioso, sempre fui muito interessado em fazer as coisas. Eu sempre achei que em todos os lugares que você está, é importante você aprender algo, porque lá na frente você não sabe o que vem, você tem que estar preparado. E eu me empenhei em fazer aquele trabalho de vidraceiro, e tem os meus amigos, hoje eu tenho um grande amigo que é o Cláudio, que também é um vidraceiro da época. O Cláudio da Vitribox. O Cláudio da Vitribox. Olha o Cláudio e o Marcos, eles saíam para colocar, exemplo, 5 metros quadrados de vidros, eles ficavam durante o dia todo colocando aqueles vidros. O expedito saía com 10 metros, 3 horas depois estava de volta. A habilidade das massas fez diferença. Não, e a interesse, né? E aí a Cida, às vezes, ficava preocupada, mandava, dá uma olhada lá. Para conferir se entregou mesmo. Moral da história, eu fui desempenhando esse papel, peguei com uma certa facilidade o sistema lá, não tinha a prática ainda de cortar o vidro, então o Cláudio, juntamente com outro menino, cortava o vidro. Mas você instalava. Olha, nós temos aqui esse vidro que é para colocar na casa do Fernando, são 5 janelas, 3 portas, o que lá. Eu pegava aquilo lá, colocava em cima de uma bicicleta cargueira, com desse tanto de vidro na frente, 3 pacotes de massa atrás, e partia nessas ruas, diga-se de passagem, muita água e sem asfalto, atolando tudo. É muito pior. Muito pior. E você acredita, passou um mês. Quando chegou no final do mês, a Cida falou assim, Expedito, depois você passa lá no final da tarde que eu vou pagar o seu salário. Beleza. E daí a Cida, que até hoje mexe no ramo, sim. Ela falou, então, parabéns, você foi muito bem no decorrer do mês, nos surpreendeu, e como eu havia prometido para o seu primo que daria algo a mais em relação ao teu desempenho, eu vou te pagar um salário de 450 mil, alguma coisa. Caramba! Cara, eu não acreditei naquilo. Eu falei, não é possível. E ela tinha me dado para mim andar uma bicicleta. Eu peguei aquela pacoteira de dinheiro, que era muito dinheiro. Eu não sei se era cruzados novos. Cara, daí, 80... tipo, seria um salário mínimo, né? Acredito que sim. Era um terço e pulou para 10. Exatamente, eu acredito que sim. Eu peguei aquela pacoteira de dinheiro, amigo. Nossa, é muito. Não, agora eu tô fofo. Eu coloquei dentro da... Mas foi para casa. Não, eu coloquei dentro da calça, não coube nos bolsos, botei dentro da calça e vazei para casa. Cheguei em casa, na casa eu morava com meu tio, que eu fiquei 1 ano morando com ele. Entrei dentro de um quartinho que era meu, tranquei a porta, falei, agora eu vou contar essa bofufa de dinheiro aqui. Cara, impressionante a quantia de dinheiro. Aí eu falo assim, imagina, eu ganhava 40, meu primo não queria que a mulher me pagasse 120, agora a mulher me paga 450. Então, eu trabalhei ali na serralheria e vidraçaria Mato Grosso por um período de 3 anos. Aí depois eu saí e aí falei, vou procurar a profissão que eu aprendi desde pequeno. Aí comecei a trabalhar na panificadora Sesco, que era na Avenida Tarumãs. Hoje tem até um restaurante que funciona lá nessa localidade. A Sesco? A Sesco é na Tarumãs, ali próximo a onde era... Ali próximo a Dalcal. Hoje está funcionando um restaurante, que é do mesmo nome da avenida.
Churrascaria Tarumã. Exatamente, era ali que era a panificadora Sesco. Da Sesco, eu trabalhava no período da noite, abriu a panificadora Nova, que ficava aqui próximo ao Hotel Cascavel. Da família Sesco, porque a panificadora Sesco era em virtude do nome da família verdade, Sesco. sim. Ali na esquina ali e tal. Isso, tem o Wilson. Aí a panificadora Nova saiu o padeiro durante o dia e o Wilson estava começando. E daí os irmãos sempre trabalhavam junto. Aí eu falei, Expedito, olha, você vai ter que ir lá, dar uma força lá para o Wilson, porque está começando, precisa de uma produção melhor, aquela coisa toda. E eu trabalhei bons anos ali na Panificadora Nova. Aí foi na Panificadora Nova, ali nas proximidades do Hotel Cascavel, que me descobriram para mexer com rádio. Com rádio. Falar, os caras têm uma dicção boa, voz boa, daí vamos... Na realidade, eu sempre... Porque naquela época, Fernando, o rádio hoje é muito diferente daquela época. Naquela época tinha uma certa exigência. E eu imaginava até com a minha vontade de ser radialista, eu até achava que ia ser muito difícil. Eu tentava ligar para as emissoras, não participava. Tentei mostrar o meu talento no karaokê, do Canal 1, no Chopão, na Avenida das Chopão, Figueiras. Charles Chaplin. Isso. Fui lá. Canal Mexerica, Feio, essa turma aí. Coloquei pela primeira vez um fone de ouvido da Selênio no ouvido para ouvir e cantei uma música. Eu falei, mas agora vai aparecer. Não apareceu. E de repente surgiu na antiga Rádio Celeste um programa por nome Pediu Ouviu. Era um programa que era apresentado pelo saudoso J. Alves. Como naquela época a tecnologia não existia, o até então repórter, jornalista, diretor e tudo, Marcos Azevedo, era quem fazia a coletânea dos áudios. Ou seja, ele ia até a tua casa e lá você dizia, olha, meu nome é Fernando Assunção, quero pedir a música. Ele levava isso naquela fita cassete, um dia anterior, fazia a reprodução e no dia seguinte o Jota reproduzia aqueles áudios e tocava a música que você pedia. E ali eu falei, cara, tá aí que eu vou entrar nesse negócio. Liguei para a Rádio Celeste, falei com a nossa grande amiga Ivanilde, que era uma agenda telefônica natural. Eu disse, olha, eu gostaria que esse menino viesse aqui, que eu quero gravar, que eu quero pedir uma música aí. E aí, lá pelas umas 3 da tarde, chegou o Marquinhos. Falou, você que é o rapaz que quer gravar? Falei, é o seguinte, você vai gravar, você vai falar o seu nome, vai pedir a música, vai mandar para quem você quiser. Eu falei, cara, eu posso fazer do meu jeito? Ele falou, fica à vontade. Eu falei, então deixa comigo, liga esse negócio aí. Ele, e eu comecei. Olá, J. Alves, um grande abraço para você, muito bom dia, prazer, que Deus o tenha, né? É um prazer estar participando do seu programa, dizer que é uma maravilha, a grande oportunidade que todos precisam. Cara, fiz um estardalhaço. O Jota tocou a música, quero ouvir a música, que era sucesso de momento. Você deve ter dançado ela bastante. Fata Morgana. Como é que é o nome? Fata Morgana. Fata Morgana? Se você buscar na internet, eu vou achar depois. Você vai achar depois. Essa música é boa demais. Bizarro. E aí, cara, terminou aquela participação, o telefone da panificadora tocou. Falou, Expedito, o rapaz lá da rádio quer falar com você. Eu fui tremendo pro telefone, falei assim, fiz um monte de caca nesse negócio aí, e os caras vão me xingar e eu não vou mais nem participar. O Marquinhos, né, falou, bicho, você é locutor? Eu falei, não. Você quer trabalhar em rádio? Eu falei, quero. Então amanhã eu vou fazer a gravação novamente com você. E fui fazer a gravação no dia seguinte, isso numa segunda-feira, participei na terça. Na quarta-feira, o Marquinhos me convidou novamente e falou, não, eu já conversei com o Leonildo Severo, que era o diretor artístico da emissora, ele quer que você faça um teste. Mas como assim? Aí, tá, eu falei, não, tudo bem, vocês marcam aí o dia que vocês quiserem e a gente vai fazer. Isso na quinta-feira. No sábado, e como eu sempre muito curioso, no sábado à tarde eu passei ali na Rua das Primaveras com a Júlio Campos, na antiga rodoviária do Ditinho, onde funcionava, que já não era rodoviária, e ali tinha uma equipe da prefeitura fazendo asfalto. E eu encantado com aquelas máquinas, cavando buraco, sapateando em cima. Era a pavimentação da Júlio Campos, ia acontecer ali. Cara. E daí, de repente, me aparece Marcos Azevedo.
E eu numa bela bicicletinha Monareta. Monareta, quem não tinha? Diretoria. Falou, bicho, vamos fazer um teste na rádio. Na época eu imaginava, como eu estava só de camiseta regata, eu falei, não. E a rádio era ali perto, ali, na Júlio Campos. Na Júlio Campos, ali. Na Júlio Campos. Naquele prédio que só tinha a parede de concreto, o resto era madeira. Só madeira, caindo por cima de todo mundo. E aí, cara, o Marquinhos falou, não, vamos lá fazer o teste. Chegamos lá, eu falei, então vamos. Chegamos lá para fazer o teste. Tinha um grande amigo nosso lá que era operador de áudio. Grande amigo seu também, você já conversou com ele. Aí o Marquinhos chegou e falou, cara, esse aqui é o Expedito, que participou do programa agora há semana, não sei o que lá, e eu falei com o Léo, e o Léo falou para ele fazer um teste, então eu gostaria que você fizesse um teste. Aí o nosso amigo olhou para mim e falou assim, rapaz, sábado, essa hora, você acha que eu vou fazer teste com ninguém? Teste? Eu tô indo embora. O Marquinhos, não, cara, não vou fazer, não. Não, pode quiser fazer. Cara, eu falei, aí eu olhei para ele e falei, não faz, cara, deixa quieto. É quem que era, o Lobo? Não. Meu grande amigo, que eu gosto dele demais, não tem nem... Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem nenhuma mágoa de você é do coração, tá? Não tem nada a ver. Mas é legal a gente saber. Luciano Vendrame. Ele é verdade. Luciano Vendrame. Verdade. Aí o Marquinhos falou, não, vamos fazer o seguinte, você... Pode deixar que eu faço. O Lobo não tinha como operar botão. Não, até porque o Lobo na época nem não conhecia o Lobo, nem fazia parte da comunicação ainda. E o Marquinhos foi lá e fez um programa. Que legal. Fez um programa, eu gravei aquele programa, o Léo estava para Cuiabá, chegou na semana seguinte, me chamou lá, ouviu o teste lá, onde ele ligou para mim, viu, lá vai eu de novo tremendo pro telefone. Falei, não deu certo, vai dar errado. Eu cheguei numa quarta-feira na rádio, ele falou, olha, você quer trabalhar em rádio? Eu falei, quero. Falou, cara, é o seguinte, radialista não ganha dinheiro, não. E naquela época o Léo já estava certo, sabia? Porque até hoje o radialista não ganha dinheiro, cara. Aí ele falou assim, mas se você quiser ficar aí fazendo um teste, aquela coisa toda. Eu falei, não, tudo bem. O Washington faz um programa das 7 da noite, das 7h30, das 19h30 até as 21 horas. Chamou o Washington, falou, Washington, faz favor, esse menino aqui é aquele que gravou o programa, vai vir fazer o programa, acompanhar você a partir de hoje. Daqui uns 90 dias, se ele tiver um bom desempenho, nós vamos contratar ele. Aí o Washington falou, tudo bem. Mas eu posso, quando eu for fazer o programa, conversar com ele, bater um papo? Aí o Léo falou, não, tudo bem. Foi onde o Washington me convidou na quinta-feira para fazer um bate-papo lá. Eu conversei com ele 10 minutos. O Washington falou assim, bicho, é o seguinte, eu vou lá para a salinha do fundo e você vai fazer essa última meia hora do programa. Você consegue? Não, deixa comigo. E eu toquei o programa. Na sexta-feira, eu fui chamado na rádio de novo. Lá eu tremendo de novo. Falei, puta, fiz uma puxada. Pô, agora não vai dar certo. Lasquei aquela meia hora lá. Agora não vai dar mesmo. E o Léo chegou para mim e falou, bicho, o Washington falou para mim que você foi muito bem. Eu não ouvi. Confesso para você. Mas você tem condições de assumir este programa hoje? Hoje? Tem. Então, Washington, olha... Aí foi onde o Washington teve a ideia do nome Martins Filho. E aí eu fiz o programa na sexta-feira. Tocou direto. E aí foram 6 anos e 11 meses na Rádio Celeste com o mesmo programa, que até hoje tem pessoas da época que me encontram e perguntam, Rio na Borda da Mata, que era um programa sertanejo. Na Borda da Mata. Na Borda da Mata. Muito poético. Imagina só. Na Borda da Mata. Na Borda da Mata. Meio gaúcho, meio... Eu até hoje não consegui entender porque que o programa chamava Na Borda da Mata. É que do lado era tudo mato. Sim, ali, né? Eu falei, um dia eu perguntei, mas por quê? Não, é porque é na beira da mata. Eu falei, tá bom. É na beira. Então eu fiz este programa de... Sofisticado, né? Eu fiz este programa de 88... durante 6 anos e 11 meses. E você trabalha profissionalmente desde então com rádio, especificamente, né, Expedito? Sempre, né? Eu... Agora, depois que terminou o ciclo das rádios AM, né, eu trabalhei e peguei uma paixão muito grande pelo rádio AM. Eu sempre achei que o rádio AM foi muito mais comunicativo. Eu até imaginava que as emissoras de rádio que assumiram o papel e que estiveram se instalando nas estruturas da rádio AM, manteria uma programação, informações, e isso não aconteceu. Então, a partir do momento que o rádio AM se extinguiu, passou uma FM, eu passei a caminhar para outros lados. Aí veio a internet, aí veio a questão dos sites e tudo mais. Então, hoje eu tenho um site de notícias
Você se reinventou também, né? Você, na comunicação você reinventou. Você tá o site, fala o site aí. É o emnoticias.com.br. Isso, e a sua rádio digital. A rádio web, que é a radiomarupá.com. Uhum. Então, aí vem essas questões de Face, de Instagram, que faz parte do contexto, você tem que estar no meio. Então, mas eu me considero um radialista. Esta é a grande realidade. Radialista Expedito Martins, figura ilustre, um fazedor de Sinop. Nós vamos conversar um pouquinho mais com ele daqui um pouquinho, no segundo bloco, que agora vai ter um intervalo, porque precisa cair os tilim-tim-tim lá, daí... Imagina. A gente volta daqui a pouquinho. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Começou a maior promoção de todos os tempos! Mega Feirão Pisos e Tintas Paraná! Super ofertas para revestir e pintar seus ambientes, com os melhores lançamentos e novidades em pisos, porcelanatos, revestimentos e mais de 2.000 cores das melhores marcas de tintas! É o primeiro do ano e você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros do cartão! Mega Feirão Pisos e Tintas Paraná! A hora é agora! Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. E de volta aqui com o Expedito Martins, esse comunicador que vai falar pra gente um montão, na verdade umas partes aí dessa parte dele, o Expedito Pai, o Expedito Paizão. Como é que é isso, Expedito? Esse Expedito Martins, o pai, os filhos, como que é essa dinâmica aí com a criançada? Na verdade, eu tive um primeiro casamento, né? Ah, tá. Eu tive um primeiro casamento, esse casamento teve uma duração de 4 anos. Uhum. E graças a Deus, uma das coisas que eu consegui fazer foi resolver bem, né? Hoje eu tenho um filho do meu primeiro casamento que completa esse ano 31 anos de idade. Uau. Que é um dos garotos que me dá um orgulho muito grande, é personal trainer, se formou em educação física, tem realmente... Tá aqui? Sim, mora em Sinop, né? E aí tive o privilégio, a alegria, a felicidade de conhecer a minha atual esposa hoje, que é a Elisete, que já estamos juntos, vai para 31 anos também, 31 anos, e junto com ela eu tenho mais 3 filhos. Eu digo meus filhos porque eu ajudei a dar um direcionamento para a vida de cada um. A Camila, que quando nós nos conhecemos e passamos a morar junto, tinha 6 anos de idade. O Marco Aurélio, aliás, a Camila que hoje não mora conosco, mora em Barra do Garças, mas é uma professora de educação física, concursada na rede estadual, guerreira, passou por um momento difícil da vida, enfrentou um câncer de mama, mas venceu com a força dela e a garra e acreditando em Deus em primeiro lugar. O Marco Aurélio, que tinha 9 anos de idade, hoje é um empresário no ramo de lojas telefônicas, tem 2 lojas em Colíder, ele tem uma loja em Matupá, atua no ramo de seguradora, tem a Confiança Corretora de Seguros, que é a Conceitual, melhor dizendo, Conceitual Corretora de Seguros, que é aqui em Sinop, com filial em Campo Novo do Parecis, também com filial em Barra do Garças. E tem a Vanesca Carina, que é a mais velha, na época tinha 12 anos, que é formada em letras também, formada em contabilidade e atua hoje junto com o Marco Aurélio na corretora. O Marco se formou em educação física, também fez faculdade de educação física, mas tem uma veia empreendedora.
É um garoto que desde pequeno, desde quando eu conhecia aos seus 9 anos, tinha na mente vender. Vendia tudo que tinha pela frente. E hoje é um dos grandes empresários. Então eu digo assim, eu tenho 4 filhos maravilhosos, todos bem encaminhados, todos bem formados, né, que só nos dá muito orgulho. E aí, Expedito, conta mais um negócio para nós aqui. Pro Expedito Martins, comunicador, você trouxe um álbum de fotos aqui muito legal, personalidades ilustres. Mostra algumas aqui, Expedito, que você Deixa eu te teve falar. Oportunidade aqui, essas histórias aqui. Primeiro assim, primeiro dizer que eu nunca... Você acredita? Porque naquela época, eu sempre falo para as pessoas, gente, hoje todo e qualquer cidadão, nós temos crianças de 8, 6, 7 anos que tem na mão uma máquina fotográfica, um gravador, uma filmadora, tudo que ele imaginar para fazer a coisa acontecer. E melhor, instantâneo. Ou seja, tira uma foto aqui, posta ali e o mundo está vendo. Nesta época, você recorda muito bem, nós tínhamos poucas empresas fotográficas que atuavam no mercado. Aí você tinha que comprar, quando você tinha um bom dinheiro, um filme com 48 poses, né? Ou 36, ou 24, e quando a coisa apertava, 12. Mas você sabe que eu nunca tive uma máquina fotográfica. Kodak, e tinha que ser Kodak. Se não fosse Kodak, não era a melhor marca. Eu nunca tive uma máquina fotográfica e nunca fiz nenhum tipo de pose para foto. Todas as fotos que eu tenho aqui, alguém tirou. Mas é muito instagramável as suas fotos. Sim, por ser naquela época, assim, bem legal. Então, você tem um acervo bem legal. Eram pessoas que tiravam e diziam assim, olha... Tira uma foto sua lá. Que tinha os fotógrafos. Também, lembra dos fotógrafos? Sim, que eles iam nas festas. Nos locais. Aí quando menos esperava, ô, seu Fernando, tudo bem? Então, olha, vim apresentar aqui. E tal. E aí você comprava. Como a gente tinha uma certa convivência na comunicação... vou mandar um alô pro seu fotógrafo aí, Irineu. Aí o seu fotógrafo Irineu chegava lá com a foto, olha, eu teria uma fotozinha sua aqui. E eu tenho algumas fotos. Dentre elas, Fernando, eu diria para você que tem algumas fotos aqui. Deixa eu mostrar essa foto aqui. Eu não sei como é que o Chocolate vai fazer. Quem que tá aqui? Cara, esse... não. Aqui é aqueles Big Brother. Não. Esse aqui você vai lembrar. Você tava nessa feijoada. Eu tava. Você tava nessa feijoada aqui. Isso aqui era não lembrar. Hã? Melhor não lembrar. É melhor não lembrar. Não vamos lembrar, não. Isso aqui era um Mr. Brasil. Aqueles trem das feijoadas. Do VAR dessas feijoadas aí. Veio a Sabrina Sato. Exatamente. Então, esse é um Mr. Essa é minha esposa, não sou eu, tá? Esse não sou eu. Essa é minha esposa. Você foi com a Sabrina, né? Vamos achar que... Não, ela tirou uma foto com o Mister, eu falei, eu saí à caça da Sabrina. Aqui no início. Aqui no início. Sabrina é global agora, era na época aí, ó. Aqui. Aí, Sabrina no destaque, ó. Exatamente. Tem um Expedito... Tá olhando nessa hora, ele está olhando para outra pessoa, mas no fundo ele queria olhar em outra direção. Verdade. Então, e chama atenção a camiseta, né? A camiseta. É o do Dr. Oswaldo aqui. Dr. Oswaldo. Legal demais. Aí nós temos uma outra foto. Vai lá, mexe aí. Deixa eu passar para você aqui. Localiza aí. Esse aqui é uma foto interessante, olha só. Novinho. Nilson Leitão. Nosso grande, glorioso Nilson Leitão. Nilson Aparecido Leitão. Na época de prefeito, em 2003. Olha só. Né? Essa localidade aqui é num grande hotel lá em Brasília, que na época o Nilson foi um dos grandes mentores da Escola Campeã. O Ayrton Senna tinha a Escola Campeã. Sinop tinha o programa de alfabetização, aceleração, né? E aceleração, o programa e aceleração. O Instituto Ayrton Senna, que é um pecado hoje não ter mais. Exatamente. E nessa época, em 2003, teve um grande encontro com os grandes prefeitos, aliás, todos os prefeitos que faziam parte do projeto Aceleração da Escola Campeã foram convidados a ir a Brasília para um congresso. E tinha a oportunidade de levar alguns amigos. Na oportunidade, eu tive o privilégio de ser convidado, por estar trabalhando na rádio que apresentava o programa,
ao lado do prefeito então Nilson Leitão e o secretário de Educação da época, Raimundo Edivaldo Costa. Não sei nem se ele gosta de chamar Raimundo, mas é. É, né? Raimundo. Exatamente. Essa foto aqui, com o Rogério Ceni, esta foi a primeira vez que o Rogério veio a Sinop depois que ele esteve no São Paulo. Ele foi para o São Paulo, Sim. deu certo, Aham. passou todos os perrengues sei lá, e aí veio para Sinop pela primeira vez já como atleta Do São Paulo. Do São Já Paulo. o goleiro. Já contratado, né? Isso aqui era na rádio? Era Na Rádio né? Celeste, no estúdio da Rádio Celeste. Sensacional. Né? Eu me recordo até hoje, nós fomos lá até o aeroporto, na época, debaixo de uma chuva que Deus dava, mas o avião conseguia descer naquela época, né? Às vezes dá problema. Exatamente, dava problema. E aí, nós saímos direto do aeroporto para a rádio, para fazer essa entrevista com o Rogério. Eu sempre brinco com essa foto aqui, que na época que eu participava do Dominó. Novinho, né? Você foi daquele conjunto musical Dominó. Você, o Rodrigo Faro. Na verdade, o Rodrigo saiu para mim entrar. Né, Você passou o rodo no Rodrigo Faro. Exatamente. E aí, essa foto aqui... Isso aqui é aquelas tretas que o Nilson inventava com a turma lá para trazer aquele show e botar todo mundo para trabalhar. Exatamente. E ficava fazendo negócio de show de dominó, Mara Maravilha. Exatamente. Confusão. Tudo aquele povo veio para Sinop. E você tá ali, ó. E eu tô lá. Olha que bonitinho. Para quem hein? não sabe, eu domei. Não era muito estragado não, né? Mas é. Tava ali, galanzinho. Aqui, essa foto aqui, ó, o Rogério Ceni, o seu Eurides e o Ronaldo, né? O Ronaldo aqui, Família Ceni. ele estava com o original. Os cabelos, né? Depois... Deixa eu ver aqui. Vou encontrar ele, vou falar. Verdade. Era o original de Fábio. Vou trazer ele aqui. Exatamente. Sou o Ronaldo. Isso aqui, esses atletas... Aí eu depois vi aqui em Sinop alguns atletas. Essa foto aqui, ó, é uma das fotos mais... Isso aqui na época acontecia ali na capital Cuiabá, a Copa dos Campeões. Aí veio grandes equipes ali jogar Atlético Mineiro, Rosário Central da Argentina, São Paulo, Santos. Legal. E na oportunidade, esse aqui, o grande Tafarel. Tafarel era goleiro do Atlético Mineiro. Essa foto aqui tem uma história pelo fato de... Na época, quem estava narrando o jogo era Pedro Sérgio de Oliveira. Pedro Sérgio. Pedro Sérgio. Aham. E aqui tinha terminado o jogo. E naquela época, as transmissões tinham um certo atraso de delay. E todo mundo já indo para os vestiários. E eu consegui, quando o Tafarel desce a escada do Verdão, eu gritei no Tafarel, por favor, uma entrevista aqui para mim, fazendo favor. E o Tafarel chegou próximo a mim. E eu comunicou, alô Pedro, tá me ouvindo? E o Pedro lá, cara, e falava, e falava, e falava. Aí daí eu, Pedro, tô aqui com o Tafarel. E nada do Pedro me chamar. E eu, Pedro, estou com o Tafarel, Pedro. E tá aí o Tafarel lá, querendo tomar banho, querendo ir pro vestiário, aquela coisa toda lá. E eu sei que depois de uns 10 minutos, o Pedro me ouviu, parece que o Expedito tá me chamando lá. Pois não, Expedito. Falei, Pedro, tô aqui com o Tafarel. Tafarel, jogo difícil, né, Tafarel? Ele falou, mas bate. Eu não sei quem que tá com pouca moral, são é eu ou é tu. Porque você tá meia hora chamando o cara, não chama a gente, cara. Coisa assim. Aí daí eu tenho aqui algumas fotos também com alguns corintianos. Na realidade eu sou flamenguista, tá? Deixar bem claro para vocês. Você é flamenguista? Claro. Porém, toda a minha família, exceto o meu filho Diego, é flamenguista, mas o resto tudo corintianos. Eita. E aí nessas participações ali em Cuiabá, tivemos alguns jogos que eu fiz do Corinthians. Eu tenho aqui uma foto com o Zé Elias, que hoje é comentarista esportivo. O saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva, que teve a infelicidade de estar naquele voo da Chapecoense. Sim, da Chape. Aqui, sim, isso, o Mário Sérgio, né? Que teve naquele acidente, infelizmente perdeu a vida. E aí nós temos... Momentos épicos. Para quem não lembra, que se hoje vê ninguém vai... Grande Ronaldo Giovanelli. Você imagina que o Ronaldo era assim?
Quem vê o Ronaldo hoje, né? Mas era o goleiro da atualidade do Corinthians. Aí são fotos que a gente esteve visitando, porque eu tive o privilégio, o Fernando, eu não tenho aqui, eu não sei se vai ser possível, mas eu tive um grande privilégio na minha carreira desportiva, que foi uma foto aqui, essa foto aqui é o Edinho, filho do Rei Pelé. Né? Na época, porque nós tivemos o privilégio, eu fiz a final do Campeonato Brasileiro de 1995. Você participou da transmissão. Eu transmiti. Transmitiu. Eu transmiti o jogo, as duas partidas da final, que era Botafogo e Santos, primeiro jogo no Maracanã. Eu fiz a transmissão lá, com o Pedro Sérgio fazendo reportagem. E no segundo jogo no Maracanã, o Pedro Sérgio narrou e eu fiz reportagem. Então, e tive o privilégio, eu digo sempre que é privilégio, porque eu tive o privilégio de conhecer o rei do futebol, o Pelé. Inclusive, nós temos uma foto que nós tiramos lá no Centro de Treinamento Rei Pelé. Essa foto eu não consegui, porque ela está no meu Instagram. E eu não... E aqui o Sinop Futebol Clube de 1990 campeão. Esse aí? Que foi aqui onde o Rogério Ceni começou. Cá estou eu, um pequenininho. Essa eu preciso tirar até uma cópia. Expedito Martins, saudoso J. Alves e o até então Rogério Ceni. Esse outro que faz parte do jornalismo aqui, hoje já não está mais em Sinop, está atuando para a capital. Hoje é um advogado, Dr. Wilson Neri, mais conhecido como Cebolinha. Deixa eu tirar isso aqui porque meu menino é fanático. Então, tipo assim... Esse aqui é o time de 90, então? Isso. Esse é o time que foi campeão pela primeira vez do estadual em 90, na época comandado pelo professor saudoso Nilo Roberto Neves. O Nilo está treinando o... Não, o Nilo, eu estou falando saudoso, o Nilo faleceu, né? Faleceu o ano passado já. O ano passado, o Nilo Neves já acabou falecendo. Então, tem algumas coisas. Eu diria para você que eu teria muitas fotos, mas eu... Você tem umas conexões incríveis aí, né? A gente... É por força também do seu prestígio, do seu relacionamento, do seu profissionalismo, né? Uma das coisas que eu mais procurei preservar, e faço isso até hoje, graças a Deus, é procurar relacionar bem com as pessoas, independentes de quem são. Porque às vezes você conhece uma pessoa, tem pessoas que já julga, acha que... Não, eu sempre procurei, ao longo dessa minha caminhada, a gente sempre viajou muitas cidades de Mato Grosso, e uma das coisas que a gente procurou fazer ao longo foi amizades. Então hoje a gente tem esse privilégio de dizer assim, sempre fomos bem recebidos nas cidades por onde passamos, Cáceres, Barra do Garça, Rondonópolis, Cuiabá, e até hoje nós temos grandes amigos na imprensa a nível de estado. Por quê? Acima de tudo, você tem que entender as pessoas e ter uma boa convivência com as pessoas, isso te traz resultados maravilhosos. Então, eu sempre procurei ao longo da minha carreira, ao longo da minha participação direta, fazer amigos, conversar com pessoas, e isso me dá uma satisfação, uma alegria muito grande. Construir pontes. Exatamente. Pedro, você tem alguma frase emblemática, ou alguma música que te marca muito, que tenha uma frase que você acha que é sempre uma coisa assim impactante na sua jornada? Eu sempre, desde quando eu comecei o programa, a fazer programa, principalmente porque eu fazia um programa à noite, e daí eu passei a fazer os programas jornalísticos, né? Na parte da manhã, principalmente, na época do programa Bom Dia Nortão. Quando eu assumi o programa Bom Dia Nortão pela vez primeira, eu uso até hoje uma frase que eu abro no meu programa. Né? Quando eu digo para os ouvintes, falo, olha, bom dia, aqui da apresentação estou eu, Expedito Martins, desejando a você um bom dia. Eu sempre digo assim, bom dia, mas bom dia mesmo. E lembre-se que hoje poderá ser melhor do que ontem, o amanhã poderá ser melhor do que hoje, só que não se esqueça que o ontem faz parte do passado e o amanhã a Deus pertence. Então você tem que viver intensamente, mas com muita determinação, o dia de hoje como se fosse o único dia da sua vida. Porque apesar de tudo aquilo que nós estamos vendo, daí eu costumo utilizar o que está acontecendo no momento. Né? Apesar de tal coisa, apesar de tal situação, lembre-se que o importante mesmo é viver. Mas viver com dignidade. Eu vi uma legal,
nessa pegada sua aí, essa semana passada, até hoje, até num treinamento que eu estava fazendo numa empresa, eu lembrei dela. Que fala assim, todo dia de manhã, você falou de manhã, então eu lembrei naturalmente. Quando a gente acordar, a gente tem a oportunidade, então, de tomar as decisões, porque a cor que nós vamos dar ao decorrer do dia. Então, acordar. Qual é a cor que você vai dar ao seu dia? Exatamente. E eu também uso muito isso aí, eu acredito que devo. Quando você, eu sempre às vezes coloco, e eu faço todas as manhãs também, eu tenho uma mensagem de otimismo que eu aleatoriamente lá, eu não planejo, não sei o que eu vou ler amanhã. Eu chego lá, pesquiso, vejo uma mensagem de otimismo e passo ela. E eu sempre tenho dito também que não só o fato de acordar, que cor você vai dar ao seu dia, mas você tem que entender que quando você acorda também pela manhã, nada mais tem à sua frente uma folha em branco, né? Claro. Para que você possa rabiscar nela ali, né? Aquilo que você queira. Legal. E cabe a você chegar no final do dia, pegar aquela folha branca e falar, puxa vida, hein? O que eu fiz aqui? O que eu rabisquei nesse negócio aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? E entender que o amanhã, como sempre, a Deus pertence. Né? Nós não temos que ficar sofrendo por antecedência com nada, mas nunca esquecendo de que nós temos que sempre lutar por algo. Sem dúvida. Mas também não podemos ficar nos lamentando do que foi, porque as oportunidades, elas passam. Cabe a você agarrá-los da melhor maneira possível. Né? Expedito. O que é pro Expedito? O que é pro Expedito? O que é a vida pro Expedito? Cara, eu acho que a vida, não só para o Expedito, mas para qualquer ser humano, é o único bem que nós temos, né? E diga-se de passagem, passageira, né? Porque às vezes nós se apegamos a bens materiais, coisas que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde acaba. Tem um tempo de vida útil, né? E a nossa vida, por mais que nós entendemos que ela é passageira, às vezes você não consegue valorizar tanto quanto que ela é importante. Então, para mim, o significado de vida é você viver ela do seu jeito. E a partir do momento que você conseguir viver a tua vida do teu jeito e entender que cada ser humano tem um jeito de viver, nunca querendo que a pessoa viva da forma que você quer que ela viva, e nem querendo você viver da forma que aquela pessoa também vive, nós vamos ter, eu acredito, que uma passagem por essa terra muito, mas muito abençoada. Eu sempre falo assim, Fernando, se nós tivéssemos, se o ser humano tivesse a capacidade de entender que cada um tem a sua potencialidade e cada um tem o seu jeito, nós teríamos uma humanidade melhor. O grande problema é que, na maioria das vezes, talvez aquele ou por uma posição social melhor, poder aquisitivo um pouco mais avantajado, acha que aquele é menos, aquele é mais, e acabam interferindo muito na vida um do outro, e isso acaba nos trazendo problemas seríssimos. Ou seja, qual sua condição de vida hoje? É essa. Então seja feliz com ela. Sim. E qual a condição de vida do que está próximo a você? É essa. Então deixa ele ser feliz com aquela que eles têm. Então eu sempre digo, passe a entender melhor as pessoas. Passe a conhecer melhor aquelas que estão ao seu lado. Empatia, né? Isso, faz toda a diferença. Isso. O Expedito Martins está caminhando num bosque. Já estava bem velhinho, daqui uns bengalinha? Par de anos, bengalinha. Cabelo nevado, mais nevado ainda. Você viu que eu dei um trato para vir aqui, né? Tá pintando, não? Não. Só cortou certinho, eu só cortei certinho. E pintando não, eu falei pro menino... Você corta onde? No Guga. No Guga. Eu falei pro Guga, tira só os brancos. Ele falou, não vai ter jeito, não, vamos... Aí ficou assim, mas acho que tá legal, não tá? Você ficou bom. Ficou jovem, né? Jovem, né? Ficou bom. Você paga um preço só, né? A dificuldade que ele tem é que ele tem que usar um satélite.
Por que exatamente? Diz ele que é muito grande a cabeça, então tem que fazer um gel. Gerenciamento. Aí o Expedito, cabelo branquinho, já tá bem, uma jornada fantástica, aquela jornada que a gente chama de vida. Um bosque, tocando o som dos passarinhos. E aí você vai, tá meio neblina. Você para e olha para trás e vê os seus 4 filhos. E você fala o que para eles? Eu diria que eles, dentro da condição que eles têm, sigam os meus passos. Porque se o que eu fiz ao longo desta caminhada foi dentro das minhas condições e dentro daquilo que eu entendo, foi sempre fazer o melhor para eles. Se ao longo da minha caminhada, uma das coisas que eu sempre busquei fazer é sempre fazer o bem para aquele que realmente está do nosso lado. Eu tenho dito sempre, tem uma frase de um amigo meu, cara, eu não sei onde ele arrumou, e um dia ele falou isso e eu guardei. E eu entendo assim que é uma frase emblemática que muitos não... Cara, se você está aqui nessa terra, tu tem o privilégio de uma vida. Você vive com saúde, você tem uma família, você tem amigos. Você tem que se servir. E esse meu amigo, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, que é Gildinho, você conhece muito bem. O Gildinho, nos programas finais dele, ele diz assim: quem não nasceu para servir, não serve para viver. Legal. E é verdade. Então, ao longo da minha trajetória, Fernando, com toda esta paisagem, que olha que paisagem, hein? A paisagem. Não, paisagem linda. Se eu tivesse a oportunidade de olhar para trás e dizer para os meus filhos, que aí estão hoje todos maravilhosamente formados, dizer, olha, posso não ter sido realmente o verdadeiro e talvez o maior dos exemplos, mas eu fiz o possível para que algo de bom ficasse para vocês. Então, sigam. Cada um dentro daquilo que é peculiar. Jamais eu diria, sejam igual eu fui. Não, mas sigam aquilo dentro daquilo que eu procurei fazer. Essa seria realmente uma das últimas coisas que eu poderia dizer para eles. E eu tenho certeza absoluta que hoje, mesmo no caminho natural, eles estão procurando fazer isso. Legal, bacana. Agora nós estamos caminhando para a reta final e eu vou te fazer uma pergunta polêmica. 2, na verdade. Questão das armas. Qual é a sua visão sobre o uso de armas de fogo? Fernando, é aquilo que eu acabei de falar. Eu, particularmente, nunca tive uma arma em casa. Eu, pessoalmente, nunca tive interesse em ter uma arma em casa. Até porque eu entendo que a proteção maior que nós devemos ter é a proteção divina. Mas eu também não sou daquele, eu acabei de dizer para ti, jamais eu vou ficar impondo aquilo que eu não quero ou aquilo que eu penso para quem pensa diferente de mim. Eu acho que a partir do momento em que você se sente preparado, primeiro você tem que se preparar. A partir do momento que você se sente preparado, que você tem condições emocionalmente, você tem condições psicologicamente de ter uma arma, é um problema teu. Não seria eu que iria decidir se você compra uma arma ou você não compra a arma. A definição, a decisão é tua. Agora, eu não compraria e não pretendo comprar nenhuma situação para mim. Até mesmo porque é muito polêmico mesmo quando você entra no detalhe de que armas é para bandido. Não, armas também pode ser para cidadão de bem. Claro. Por que não? Claro. Então uma situação em que o entendimento de cada um
tem que falar mais alto de acordo com a sua consciência. Eu não vejo, eu só acho que em alguns momentos tomam-se decisões burocráticas ou políticas ou demagogas para tratar de um assunto que poderia ser resolvido se todos tivessem a consciência de que cada um sabe o que está fazendo. É inevitável a gente falar de... Você passa um pouco essa pergunta, foi já, né, na intenção do Pode Tudo, que toca em alguns pontos mais polêmicos da nossa humanidade de forma geral, né? E aí eu pergunto para o Expedito, porque entra um pouquinho para o lado assim, político e não partidário, mas político, né? Sim. Expedito que trabalhou em tantas áreas, que é um fazedor de Sinop, é um entusiasta de Sinop, comunicador, radialista, jornalista, virou piloto de avião. Piloto de avião. Pá. Cara, era meu sonho. Aí, ó. Piloto de avião. 2 sonhos que eu tinha. Ser radialista e piloto de avião. Então agora... Aliás, eu sou fascinado. Ó, isso é uma das coisas que me fascina. Contar uma coisa para você aqui. Tem dias que eu tô assim, cara, não tô fazendo nada, eu vou ver um avião subir. Vou ver um avião descer. Sério? Você vai lá? Verdade. Eu sou fascinado Mas é mágico, por né? avião. Então você, piloto de avião, nesse momento, você tá no avião, são 3 lugares. Você, piloto, tem mais 2 lugares. Sim. Certo? Tem 3 paraquedas. Você tá com o seu. E nesses outros 2 lugares você tem que levar 2 políticos que estão indo com você. Esses 2 políticos vão ter os 2 paraquedas. A mochila tá com o paraquedas e a outra mochila tá vazia. Quem são os 2 passageiros? Cara... Quem é o político que vai com a mochila com o paraquedas e o que vai sem a mochila vazia? Falando no contexto local, estadual, nacional, mundial. Cara, por um esquecimento, entendeu? Sim. Por um esquecimento. Nada de maldade. Nada de maldade. Eu acho que pode ocorrer no momento da correria. Exatamente. E outra, da confusão, da... Organizando ali as coisas do avião. Organizando a coisa do avião. Eu, claro, vou cuidar, evidentemente, para pegar o meu paraquedas. Sim, você colocou o seu. Exatamente. Mas eu estou vendo que os nossos amigos estão com dificuldade. Eu vou pegar um paraquedas e vou botar num e vou botar no outro. Isso. Até por uma questão de ética, cara. Cara, que situação, hein? Mas eu tenho que falar... Pode tudo. Pode tudo? Claro. Aqui é na democracia. Dá o paraquedas para um e o paraquedas para o outro. Caramba, hein? Nacional. Qualquer um que você quiser. Estadual. Vê onde dói menos. Local também? Pode, local também. Do jeito que você quiser. É verdade. Local é mais legal, né? Mas local geralmente é mais polêmico. Eu entendo assim, Fernando. Pelo atual momento que nós estamos vivendo, eu ia dar o paraquedas pro Lula. A mochila. Sim, a mochila, no caso. O paraquedas eu ia dar pro Bolsonaro vir embora pro Brasil. Até porque não tem nada contra... Mas o atual momento nos remete a pensar em algo melhor, né? Tem os conceitos e os conceitos. Ô, tio Lula, pega a mochila vazia. Puxa a cordinha. Puxa a cordinha. Vai que dá certo, né? Expedito Martins. Vamos aqui para as considerações finais. Passou voando, como dizia o avião aí que nós estamos pilotando. É mesmo, cara? Cara, muito legal. Uma honra ter você aqui. Vou fazer o possível para quando eu pegar esse avião novamente, eu vou levar os 3 paraquedas. Certinho. Sem as Pronto, mochilas. Pessoal, relaxa aí, tranquilo. Mas, é uma alegria ter você aqui com tantas histórias, você que se reinventou na área da comunicação, é um empreendedor, né? Vem de uma jornada aí familiar, vem de uma jornada profissional, que é com certeza uma fonte de inspiração. Você é um símbolo da comunicação profissional de Sinop. É uma alegria ter você aqui. Por favor, faça suas considerações. Cara, eu só tenho a agradecer. Eu tive o privilégio, que eu tive grandes oportunidades de falar contigo pessoalmente em várias situações.
E tive o privilégio de entrevistá-lo como secretário de Cultura, como vereador, como político, tivemos o privilégio de trabalhar junto como secretário de Cultura nos grandes eventos que o Nilson colocava todo mundo para trabalhar, menos ele, né? Então nós tivemos esta caminhada e dizer assim que eu estou muito feliz. Confesso para você que é pela primeira vez mesmo que eu estou dando entrevista. Poxa, uma honra. Sempre tivemos do outro lado, né? E deixar aqui uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando. Acredite sempre, né? O melhor pode vir. Basta você correr atrás também, né? Sim. Não fica esperando ele chegar. E nós estamos aí. Eu vou usar a frase do meu grande amigo Gildinho. Nós estamos aí para servir. Quem não nasceu para servir, não serve para viver, né? E não se esqueça que bons tempos estão aí para acontecer. Eu acho que tudo passa. Eu tenho para finalizar, tem uma música que eu escuto todos os dias. E às vezes 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. E quando algum amigo meu liga para mim meio aflito, eu mando para ele. Escuta essa música aí, que é do Gerson Rufino, Vai Passar. Que são três palavras que você tem que acreditar. E entender que a nossa vida nada mais é do que uma roda gigante. Né? Uma hora você está em cima, meio, embaixo. E na nossa vida tudo passa. Se você está vivendo de aflições, acredite, vai passar. Se você está feliz demais, comece a pensar que também vai passar. E o importante é você estar preparado para os momentos que acontecem com você no dia a dia. Legal. É assim que tem que acontecer. Fonte de inspiração, o Expedito Martins. Expedito, nós temos um mimo aqui que é o símbolo do programa, que você falou aí, que é o Passo a Passo, que é uma marca que eu uso e o pessoal tira muito sarro de mim, mas as meias. E por que as meias? Porque passo a passo. A montanha é feita para subir aos passos, não aos pulos. E essa aqui é um mimo para você levar. Não é do Flamengo, né? Não, não é do Flamengo. Mas só uma pergunta. É sempre assim, meias estranhas. É aleatória? É aleatória. Você não escolheu essa meia, falou assim, gente, deixa essa meia aqui, que é pro Expedito? Não, é aleatória. Não sei se você gosta de hambúrguer, é aleatório. Eu sou colecionador de meias, e eu sou colecionador. Cara, e aí... eu vou abrir, tá? Por favor. Aí você, depois que você usar, você vai fazer a foto e postar e mandar para mim, me marcar, por favor. Porque mesmo? Esse é o compromisso. Legal? A minha mulher, ela fica brava comigo, às vezes, que ela diz que quando eu ganho um presente, eu já uso imediato. Fechou. Eu não vou colocar a meia agora, porque... Mas amanhã tá valendo. Amanhã tá no pé, com certeza absoluta. Legal demais. Mais uma vez, agradeço e desejo a você sucesso e dizer que estamos aí. Se é que nós podemos dizer alguma coisa, é só dizer que conte comigo. Estamos sempre à disposição. Igualmente. Vamos encontrar mais vezes. Obrigado, Expedito. Pessoal, até o próximo encontro com figuras ilustres como essa, que é um fazedor de Sinop, Expedito Martins, um símbolo da comunicação de Sinop. Até o próximo encontro e Deus abençoe a todos.